Toda a igreja com a paz do Senhor, glória a Deus. É um prazer estar aqui pregando a palavra nesse programa maravilhoso, ao lado do diácono Bruno, em nome de Jesus Cristo. Também eu trouxe aqui o diácono da igreja, o diácono Alexandre, também faz parte aqui desse programa. Então eu quero ser bem breve, glória a Deus. Deus me colocou uma palavra para que a minha pessoa pudesse administrar. Fica em Gênesis capítulo 22, uma palavra que todos conhecem. A história de Abraão é uma história muito bonita. Louvado seja o nome do Senhor. E Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 6, que diz assim: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e o amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Glória a Deus. Amados irmãos, todos conhecemos essa palavra. Abraão, ele é conhecido o pai da fé. É engraçado quando nós começamos a ler a história de Abraão, que no capítulo 12, Deus aparece a Abraão, manda Abraão sair do meio da sua parentela. Bom, que eu saiba ali, Deus, pela primeira vez, chega a Abraão, uma pessoa desconhecida, né? Provavelmente ali foi a primeira voz de Deus aos ouvidos de Abraão. Quando nós temos um amigo que nós estamos convivendo com ele há muito tempo e que ele vai embora para outra cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, não importa outra cidade, ele manda um recado de lá dizendo: olha, eu estou aqui bem, estou trabalhando, se você quiser vir, a vaga de emprego é seu, então você vai. Por quê? Porque você conhece aquele rapaz desde a sua infância, ali na sua rua. Mas e a voz de Deus? Quando Deus disse: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, Abraão saiu, foi para uma terra distante ali, louvado seja o nome do Senhor. É engraçado que Abraão não conhecia o Deus tão poderoso como o Senhor, mas Abraão ouviu a sua voz. Quando ele ouve a voz de Deus, provavelmente chegando para o seu pai e dizendo: a partir de hoje não estou mais aqui, a partir de hoje eu vou sair para uma terra ao qual o Senhor me chamou. Mas quem é ele? Quem é esse homem? Você viu ele? Você avistou? Provavelmente Abraão disse: não, avistei a voz dele me chamando para que eu saísse do meio da minha parentela. Bom, Abraão sai, uma jornada bonita,
uma jornada de muitas provações, né? Abraão ali já uma idade avançada, ele, Sara, sua esposa, e ali Deus agora, Abraão, dá um filho a Abraão por nome de Isaque. Isaque é um menino da promessa ali. Passado há poucos anos, o menino ainda, moço, Deus agora prova a Abraão. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso coração de uma tal maneira que não tem como a gente esconder aos olhos do Senhor. Então ele pediu a Abraão que levasse Isaque ao lugar onde ele tinha ordenado que Abraão levasse seu filho. O engraçado é que a fé de Abraão é tão grande que quando ele chega naquele lugar, quando ele está caminhando, levando seu filho no jumento, com lenha, o fogo, o cutelo e mais dois dos seus homens ali, dos dois servos, é bem engraçada e interessante a história de Abraão. É quando chega ali, aproximadamente daquele monte, ele para e olha para os dois homens e diz assim: vocês dois fiquem aqui, eu e o meu filho, o menino, o moço, vamos subir e adorar o Senhor. Quando nós, depois que nós adorar o Senhor, nós vamos descer junto. Depois que a gente adorar o Senhor, nós voltaremos. Bom, Abraão sabia que o menino, ele era o holocausto daquele dia, ele era um sacrifício. Abraão ia sacrificar o filho dele, mas disse para aqueles dois homens: eu estou subindo com ele, vocês dois ficam aqui, que depois que a gente haver de ter adorado o Senhor, nós tornaremos junto. Veja só até onde está a fé de Abraão. Abraão faz ali, junta aquelas pedras, coloca a lenha, e o menino, ele pergunta: pai, estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, e aonde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. É bonito a narração do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, ele fala, o apóstolo Paulo, que Deus, ele traz a existência daquilo que não existe. Mas Abraão, pela sua fé, sabia que Deus ia prover, porque antes que ele subisse, ele falou: nós voltaremos, nós vamos voltar. Veja só até onde vai a fé daquele homem. Então, no momento que ele pegou aquele cutelo, vamos dizer para o dia de hoje, pegou aquele punhal ou faca que ali matar, sacrificar ali aquela criança, o anjo bradou lá de cima, disse que Deus ali já conhecia Abraão e era um homem que temia mesmo a ele. Quando nós conhecemos a história de Abraão, é uma história muito bonita, é o pai da fé. Abraão é o pai da fé, e a gente vê ali os heróis da fé em Hebreus, no capítulo 11, onde o versículo 1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não vê. Mas Abraão não viu o cordeiro, mas ele tinha certeza que Deus ia prover. Quando nós estamos diante da face do Senhor em oração, a gente está ali pedindo para que Ele chegasse junto de nós, sobre o que nós estamos pedindo em oração. É pela nossa fé, a sua fé te salvou, a sua fé lhe curou. Então a fé, é engraçado que quando nós falamos de fé, nós falamos também sobre aquela mulher do fluxo de sangue, a mulher que tinha 12 anos, que tinha uma terrível hemorragia ali, por 12 anos,
E ela falou que, então, somente se eu tocar em suas vestes, eu sei que eu vou estar curado, né? Então, o que é que acontece? Acontece que, às vezes, muitas das vezes, a gente não chama a atenção de Jesus, a gente não toca nele como deveria tocar. Quando nós tocamos em Jesus com a nossa fé, com a nossa oração, ele parou, ele perguntou: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então, para que a gente possa chegar aos pés do Senhor com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Abraão agradou a Deus? Por causa da fé. A nossa fé, ela faz mover montanhas. A fé é uma coisa que não se espera, como diz aqui em Hebreu. É um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A prova que ali que Abraão passou com seu filho, provavelmente Abraão, pensando só, disse: Senhor, o que é que eu vou dizer para minha esposa quando eu chegar em casa? O que é que eu vou passar para minha turma ali, para os meus servos quando eu chegar em casa? Mas no meio do caminho, chama a atenção de Deus Abraão: ficai aqui vocês dois, eu e o menino vamos subir. Depois que a gente tiver adorado o Senhor, nós tornaremos. Voltava. Abraão tinha certeza que Isaac ia voltar. Aleluia. Então tenha certeza da sua fé, tenha certeza do seu chamado, tenha certeza de onde Deus lhe tirou. De onde Deus lhe tirou. Aleluia. A minha pessoa com bem pouco, ou era um convertido ali, trabalhava para o meu pai. Abraão também trabalhou para o seu pai. E ali a gente trabalhava em agricultura. Nós tínhamos, ali a gente tinha terra, tinha plantios de cana, tinha plantios de feijão, de macaxeira, milho e essas coisas. Então, a minha pessoa foi, vou até falar assim, um dos filhos que passou mais tempo com meu pai trabalhando. Então ali, meu pai era muito criativo, ele coloca agora no engenho, ele tem a sua própria cana, né, a cana de açúcar, ele tem sua própria cana plantada. Ele disse: eu vou colocar no engenho. Mas antes de eu contar a história do engenho, não estou saindo aqui da palavra, eu estou falando sobre fé. O meu pai, quando ele tinha aproximadamente 11, 12 anos, ele acompanhava o pai dele. Isaac acompanhou seu pai. Quando ele acompanhava o pai dele para colocar plantios, ele ia fazer aqueles plantios bonitos, na época ali de inverno, fazer aqueles roçados. O meu pai, sem conhecer Deus, ele já tinha fé. Até parecia que era um Abraão da vida. Se eu conto aonde eu chego, eu falo do meu pai, porque eu nunca vi uma fé. Até parece que ele é um centurião. Então, o que é que acontece? Acontece que meu pai, pequeno, seus 12 anos, aproximadamente entre 11 a 12 anos, ele ia para o roçado para o pai dele, andava uma distânciazinha boa. Ele era o único dos filhos que andava com seu pai. Chegando no roçado, ele levava aquela latazinha de óleo que nas antiguidades aí, nos antepassados aí, as coisas não eram bem modernas, mas tinha aquela lata de óleo, e ele tirava o fundo, abria uma janelinha lá em cima, colocava aqueles gravetozinhos secos, ele colocava fogo, ia na bolsa do fumo do pai dele, e ele pegava um fósforozinho ali, riscava aí e pegava fogo. Ele via aquela fumaça sair no bueirozinho lá em cima, e ele dizia: um dia eu vou ter um engenho. Meu pai foi dono de engenho. O São Paulo Potengi comeu praticamente 70% da fabricação. Nesse período do meu pai, ele olhava e tirava uma varazinha, colocava entre as pernas, amarrava um cordãozinho na cabeça da vara e fazia de cavalo. E botava um pedaço de pau na cintura.
E ele sempre dizia: ainda eu vou andar de cavalo e com um revólver na cintura. Meu pai veio para o Rio Grande do Norte. E o que é que acontece? É empregado na usina estiva, ele agora é administrador. Naquela época os administradores andavam de cavalo e de revólver na cintura. Meu pai sempre olhava para o céu e via aquele avião que sempre passava à tarde, e às vezes nos horários de manhã. Meu pai dizia: um dia eu vou andar de avião. Meu pai tem muitas horas de voo de avião. Então essa é a fé. É uma fé como o autor de Hebreu escreveu. É uma fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, a coisa que a gente não via. Meu pai não via, Abraão não via o cordeiro. E quando ele falou para o filho dele: olha, Deus proverá, meu filho. E Deus proveu ali aquele cordeiro para aquele holocausto ali naquele dia. Então você não desista da sua fé. A fé é uma coisa impressionante. Se você vê os atores aqui de Hebreu, o autor de Hebreu escrevendo, ele fala de muita fé, de muita fé. Então, meus amados, foi tempo que eu saí ali do meu pai, bem novo convertido, trabalhava ali de madrugada às 5 horas da tarde, de madrugada às 5 horas da tarde. Para quem conhece engenho, sabe que o negócio é duro. Então, saí, deixei meu pai, minha mãe, terra, casa, tudo pelo amor da obra de Jesus Cristo. E hoje estou aqui pela misericórdia do Senhor, né? E quero já também desejar muita fé aos pastores, né, que estão aí no campo, porque quem é pastor não é fácil de viver. Vou dizer essa palavra: não é fácil. Você cuida de uma coisa ali, depois se levanta. Você deixa isso aqui arrumado, depois está desarrumado. Você levanta, esse negócio já cai. Você limpa, depois está sujo. Então é algo que Deus, ele nos chamou para nos ser pastores. Não é uma coisa fácil. Cuidar de rebanho, né? Você sabe que quando um pai de família tem 11 filhos para cuidar, o negócio é meio estreito. Imagina um pastor tomar conta de uma congregação. Mas isso é chamado de Deus, amém. Abraão, por ser o pai da fé, Abraão, ele conquistou os olhos de Deus ao subir naquele monte, ao levar o seu filho, seu único filho, para o sacrifício. Hoje desce Jesus à terra para se sacrificar, por minha pessoa, pelo mundo. Então Jesus hoje, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, como diz João Batista. Então a fé, meus irmãos, nunca desista da sua fé. Nunca desista. A fé, ela é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, Deus, ele não se agrada bem. A fé é uma coisa que a gente pega, a gente guarda. Eu me lembro que quando meu pai tinha um roçado grande, muitos hectares de mandioca, a lagarta, ela deu, é como se fosse essa Bíblia, deu a lagarta aqui, ela foi comendo a folha, comendo, até chegar do outro lado da terra. Fazia pena. Meu pai não gostava de ir lá, porque doía no coração dele. Minha mãe não chegava nem perto por causa das lagartas. Então meu pai, uma tarde, ele foi lá, olhou o plantio, e era muita lagarta, milhares e milhares de lagartas. E meu pai olhou assim e disse assim: Senhor, eu creio que o Senhor vai tomar as providências. Ou seja, ele não conhece Jesus ainda como seu Salvador, mas a fé dele é impressionante. Ele falou: eu creio que o Senhor proverá. O Senhor vai prover que essas lagartas, elas vão embora daqui, mas comeu hectares e hectares da folha das roças. Bom,
Meu pai desce triste, vai para casa, toma banho, janta, vai ficar ali pensando. No outro dia, meu pai conversando com a minha mãe, e ela disse: para onde é que tu vai? Para lá, tu vai ter só de desgosto, com tanta lagarta ali na lavoura. Ele disse: não, mas eu estou com um desejo muito grande de ir. Quando meu pai chegou lá, ele sentou assim, não sei se foi no topo ou se foi no chão, que ele sentou, pelo que ele viu, pelo que ele pediu a Deus. Meus amados, vocês sabem o que é que estava dentro daquele roçado? Não tinha menos de que entre 600 ou 700 carcará comendo a lagarta. Fizeram uma limpeza que não deixaram nem um pouquinho cozinhando. Ele olhou, começou a descer lágrima dos olhos dele. Ele disse: muito obrigado, Senhor. Comeram. Foi uma nuvem daqueles carcará, porque tem o urubu e tem o carcará. Nós temos que dividir as coisas aí. Urubu é urubu e carcará é carcará. E comer aquelas lagartas. Mas não ficou uma para contar a história. Essa é a fé. A fé é aquilo que o apóstolo Paulo também falou, né? Que Deus, ele traz a existência daquilo que não existe. Deus, ele pode crescer nós de uma maneira que ele está só dizendo assim: eu puxo a você pedir, peça tudo ao meu filho em meu nome, que eu vou e concedo, eu vou passar para vocês. Muitas vezes a nossa fé, Jesus, ele dá testemunho da fé, ele diz do tamanho de um grãozinho de mostarda, bem pequenininho, não precisa nem ser uma fé grande, tem que ser uma fé pequena, pequena. Eu saí também, eu deixei meu pai, minha mãe, meus plantios de cana também eu tinha, minha terra, casa, como se fosse um Abraão, como se fosse um personagem bíblico, né, que é aqui de Gênesis 12, que Abraão, deixei tudo, ou seja, eu saí na fé, né? E aqui, graças a Deus, né, estamos aqui na cidade de São José, pregando a palavra do Senhor, cuidando daqueles que aceitaram Jesus como Salvador, né? É um ministério que nós temos aqui em São José, também temos ali em Goiânia, né? E no futuro temos também em Canguaretama, né? A igreja lá, ela deu uma parada, mas está sendo construída ali em Canguaretama, né? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja, temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem a fé, é que nem aquele homem também ali, o centurião, ao qual tem aquele jovem ali, ele já padecendo ali, já quase à beira da morte. Ele chega aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, meu criado ali já está quase indo embora. Eu queria que o Senhor me desse uma palavra, uma. E Jesus respondeu: eu quero ir na sua casa. Ele disse: não sou digno que o Senhor vá debaixo do meu telhado. Então, somente uma palavra. Ele disse: vá, o teu servo não vai morrer mais. E Jesus ali se admirou com a fé daquele homem, que ele disse: nunca vi em Israel uma fé do tamanho, né? Que aquele homem ali tinha muita fé. Então, meus amados, ali Deus, ele proveu naquele exato momento o cordeiro para Abraão fazer o sacrifício no lugar do filho dele. Temos que ter fé. Muitas vezes nós passamos assim, muitas das vezes nós estamos com a fé da gente lá embaixo, né? A gente quer desistir, a gente às vezes quer alcançar um objetivo, mas tem uma rama de obstáculo na frente e a gente tenta pular. Não vou não. Faltava só um para você pular. Vamos dizer que sejam 10, você pulou 9 e no último você desistiu. Deus, ele não fica muito, vamos dizer até assim, muito satisfeito, porque a fé tem que agradar a Ele. A fé tem que agradar a Ele, né? Então, a Bíblia, ela fala
né? Pela fé, também aqui fala aqui, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família. Ou seja, Noé, ele divinamente, ele é avisado das coisas que não se viam. Bom, Noé nunca viu uma praia, quanto mais chuva. A Bíblia diz que naquela época ali não chovia não. Saía a terra molhada nos pés da lavoura. Certo que provavelmente é lógico que tinha rio. É lógico que tinha rio. Mas chuva não existia. E Deus chegar para Noé e dizer assim: Noé, constrói uma arca, coloca tu, tua esposa, teus 3 filhos, tuas 3 noras, que eu vou mandar chuva. Noé disse: o que é chuva? E o que é chuva? Chuva? Sim, Noé, eu vou mandar água, não se preocupe não, que você vai ver. Constrói a minha arca, coloca esses animais, joga a tua família aí dentro, que esse povo aí, aos meus olhos, não estou agradando. Mas Noé fez aquilo que Deus pediu que ele fizesse a arca. Abraão, ele foi um homem obediente de ter ouvido a voz de Deus para que o filho dele fosse sacrificado. Bom, Noé construiu a arca e de repente veio chuva. Ou seja, para os dias de hoje, o arrebatamento é uma coisa bem rápida, no piscar de olho, né? Ali o arrebatamento foi um tipo de arrebatamento ali que pegou a arca e foi embora com as suas famílias. 8 pessoas só se salvaram. Então, essa é a nossa fé. A fé, ela move montanhas. Essa é a nossa fé. A nossa fé, a gente não deve deixar a nossa fé cair, porque se a gente deixa a nossa fé cair, a gente pode até cair junto, né? Então ali Deus abençoou Noé, né? Noé ter saído ali naquela arca e depois apareceu no monte. Aquela arca pousou ali no monte e toda a sua família foi salva do dilúvio. Mesmo assim, a gente tem que estar preparado para o arrebatamento. O arrebatamento está perto, Jesus está perto de voltar. A igreja que se prepare, aquele que estiver em pé, ore para que não caia, né? Aqueles que está firme, se firme muito mais ainda. Aquele que está construindo casa na areia, saia da areia, vá para a rocha, construa a sua casa na rocha, né? Aonde o vento, aonde a chuva bate, e ali não vai. Então, meus amados irmãos, glória a Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele é aquele Deus que nos cuidou de nós, né? Cada um que está aqui nesse programa, como o diácono Bruno, a minha pessoa, o diácono Alexandre ali da Primitiva, que congrega com a gente ali na Primitiva, a gente vivia num mundo de um lamaçal pecaminoso, né? Tudo bebia, tudo farreava, ia às festas, até que o Senhor olhou para nós, nos chamou, nos resgatou de uma coisa tão imunda. Ou seja, eu às vezes eu falo para as pessoas, quando eu estou falando assim com os irmãos, que é uma coisa bem interessante, é que Jesus nos escolheu, mas ele fala que não foi vós que me escolheu, foi eu que escolhi a vós. Ou seja, a gente cheio de cana, cheio de cachaça, cheio de só Jesus na causa, aonde é que a gente ia escolher Jesus? Não tem como ninguém escolher Jesus, a não ser Ele que nos escolhe. É bem interessante isso. Eu me converti assim, através de um dedo. Meu irmão, o mais novo, já convertido entre 2 a 3 meses, olhou para mim, simples, olhou para mim e disse: ei, Jesus lhe ama. Eu senti algo na hora. Ele disse: eu senti algo na hora. Não passou poucos dias, ali eu me converti numa garagem,
na casa da minha sobrinha, né? Ali se salvou 3 almas, a minha pessoa, o meu cunhado e o meu sobrinho. Aleluia. Glória. E a glória de hoje estamos todos juntos na mesma fé, a glória de Deus, né? E depois foi a minha esposa, Vitória foi a primeira, a minha pessoa foi o segundo e a pastora, minha esposa, foi a terceira pessoa a aceitar Jesus. E para aceitar Jesus, a minha esposa foi um negócio, uma luta, que eu não sei se ficou ninguém no inferno não nesse dia. Eu acho que o inferno ficou de fera, lá embaixo. Porque eu estava na casa da minha sogra, quando eu já convertido, e Vitória, minha menina convertida, ela tinha aproximadamente entre 11 a 12 anos. Quando a gente sai da casa da minha sogra para pegar um rotatório, o que acontece? Acontece que a sandália dela atorou. A gente volta, que era pertinho. Quando chega no mesmo local, a sandália dela atorou, já não era dela. A sandália ela tinha pedido a mãe dela emprestada. A segunda sandália tora, ela volta. Aí quando ela pega da irmã dela, e no mesmo canto, a sandália tora de novo. Eu olhei para ela e disse: ou com sandália ou sem sandália, você hoje vai para a igreja. E quando ela chegou na igreja, aceitou Jesus como Salvador, e para a glória de hoje, para a glória de Deus, até hoje estamos na fé. Aleluia. A glória de Deus, né? Não desista não. Às vezes o inimigo coloca um empecilho na nossa caminhada para a gente não chegar a conhecer Jesus. Quando ele ficou, provavelmente o inimigo ficou tendo certeza absoluta ali como ela ia se converter, mas foram 3 sandálias ali toradas no mesmo lugar. Eu disse: você agora vai descalço. E ela aceitou Jesus, e estamos hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor para a glória de Deus. Amém. Que a fé, e nesta segunda-feira, nesse programa tão abençoado, onde é administrado pelo diácono Bruno, que a sua fé venha aumentar. Amanheça o dia com fé, né? Amanheça o dia com fé, porque quando você amanhece o dia com aquele dia com fé, Deus ele vai prover algo para você. Eu creio. Em nome de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, Deus abençoe. Muito bom o programa, glória a Deus por isso, né? Que já passou vários pastores, né? Essa é a primeira vez que a minha pessoa vem no programa do diácono Bruno, mas eu estive aqui várias vezes em outros programas de outros amigos meus.